Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso CrefCast, né, que é o podcast do profissional de educação física, produzido aqui em Pernambuco, mas os nossos papos aí já abraçam o Brasil, né, o Brasil que adora debater educação física como saúde, como transformação de vida. E hoje a gente tem um tema bem importante que eu tenho certeza que é um dos campeões no Google quando se procura uma vida saudável, que é o exercício físico combinado com a boa alimentação. Então você, profissional de educação física, que sempre gostou dessas duas áreas de atuação, hoje você vai descobrir muito mais sobre elas com duas autoridades no assunto, que são profissionais de educação física e também nutricionistas, e que vão estar aqui com a gente debatendo um pouco sobre carreira, desafio de unir essas duas formações, enfim. Quem gosta do tema vai ficar aqui até o final, que é um programa que é direcionado à área e também direcionado à sociedade. Então deixa eu só fazer uma breve apresentação deles para que eles já comecem a bater bola aqui com a gente. Nosso professor Felipe Lira, né? Conselheiro do CREF 12, aí já tem um monte de coisas para debater nessa gestão aí, ajudando a educação física de Pernambuco. É profissional de educação física, nutricionista também, todas as formações aí pela Universidade Federal de Pernambuco e é especialista em um monte de coisa, né, professor? Eu fiz até uma colinha aqui para a gente não errar, gente. Ele tem especialização em reabilitação cardíaca, não é isso? Também é especialista, gente, em fisiologia do exercício, inclusive depois a gente tem que bater um papo sobre isso, e também tem especialização em nutrição esportiva, principalmente no tratamento, né, da obesidade. Do lado dele temos esse fera também no assunto, que é o professor Val Paz, que também é profissional de educação física, nutricionista e tem umas especializações bem interessantes, né, que une aí nutrição e esporte. Gente, a primeira especialização dele é realmente em nutrição esportiva, depois também ele é especialista em emagrecimento e obesidade, é uma coisa importante a gente debater aqui, como a galera, né, como a sociedade tem procurado esse tipo de serviço. Também é coach nutricional e é isso, gente. A gente vai debater junto aqui com eles a partir de um ponto de partida, primeiramente voltado ao profissional da educação física, e eu queria que vocês dois, cada um, a partir dessa história que eu vou contar aqui, falassem um pouco como foi também para vocês. O CREF viaja o estado de Pernambuco inteiro. E em uma dessas últimas viagens eu entrevistei um profissional de educação física e nutricionista também da cidade de Garanhuns. E ele me falou uma história bem rápida que eu queria muito que vocês também contassem de vocês a partir disso. Ele disse que às vezes é preciso você dar 3 passos para trás para dar 2 ou 3 ou 4 ou 1000 para frente. Ele abandonou um cargo de gestão em uma academia muito renomada, onde ele era responsável técnico, para ficar recluso 5 anos e entrar no mundo da nutrição e ganhar essa segunda formação. Isso transformou a vida dele e hoje em dia ele é um grande nutricionista, porém ele faz da educação física o seu maior legado. Então hoje ele é responsável técnico de uma grande academia, ajuda a gestão municipal na implantação de academias populares e também é nutricionista com diversos atendimentos. Queria que vocês se revezassem aqui contando como foi também a história de vocês de fazer uma segunda formação e serem tão jovens, né? Sejam bem-vindos também. Obrigado, é um prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês. E assim, eu acho que foi muito pertinente a colocação do professor em relação a dar alguns passos para trás, para depois dar outros para frente, né? Porque, na verdade, você depois que está posicionado no mercado, como personal trainer, que é o que a gente escolheu fazer, e aí dá aula de 5 da manhã até 9, 10 da noite, e você coloca uma segunda faculdade nesse meio termo, é realmente dar alguns passos para trás. É realmente trocar a noite pelo dia, estudando para provas, é realmente sair de uma aula, entre outra aula, correndo para chegar na faculdade a tempo de conseguir fazer uma prova. E nesse tempo, eu particularmente, quando comecei a fazer nutrição, eu assumi a coordenação de uma academia aqui em Recife. Então eu era personal, eu era coordenador de uma academia e eu fazia faculdade de nutrição. Então assim, mas como é que dá tempo? Você tem que fazer dar tempo, né? Tem tempo sobrando para fazer as coisas? Não tem. Se você realmente é um profissional dedicado à sua área, a seus alunos, a seus estudos, por exemplo, da área da educação física, você começa a fazer um segundo curso, não vai sobrar tempo. Você tem que criar aquele tempo. Então era virando noite, né? Às vezes ia fazer prova sem nem ter dormido, né? Mas era uma paixão que eu tinha, né? A educação física, a paixão pela educação física, ela veio quando eu comecei a treinar, né? Eu era um adolescente que até o meu primeiro ano, os meus pais acreditavam que eu ia ser médico, que eu ia fazer medicina. Eu adorava, ia para plantões com alguns primos meus, usava jaleco, passava a noite no plantão, adorava aquilo ali.
Quando eu comecei a treinar, eu literalmente me apaixonei pelo exercício físico. Até então já tinha feito vários, já tinha sido atleta de natação, porque eu sempre fui gordinho na minha infância. Atleta de natação, já tinha feito judô, já tinha feito futebol e nunca ficava muito tempo em nenhuma das modalidades. Então, quando eu comecei a fazer musculação, eu comecei a gostar muito daquilo, a realmente querer frequentar, a ficar achando ruim quando eu viajava de férias e tinha que parar de malhar, né? Então, foi uma coisa que eu me apaixonei e aí decidi fazer educação física. Naquele momento, naquela época, foi uma frustração para meus pais, né? Eu ter deixado de fazer medicina para fazer educação física, né? Graças a Deus, hoje eles têm orgulho do filho deles, assim espero. E a nutrição, a paixão pela nutrição veio, né, lidando com os alunos na sala de musculação, com as perguntas frequentes que vinham sobre suplementação, sobre o que comer antes, o que comer depois. E eu comecei a ter essa curiosidade, comecei a pesquisar essas coisas. E aí, eu lembro como se fosse hoje, pagando a disciplina de nutrição esportiva lá no currículo da Federal, eu disse, poxa, eu quero fazer isso. Porque por mais que eu estude, por mais que eu entenda, eu já entendia muito, eu já falava, conversava com os meus alunos, eu não posso prescrever. Para eu poder prescrever, eu preciso ter o diploma, eu preciso ter a graduação de nutrição. E foi aí, até um pouco demorado, porque antes mesmo de começar a graduação em nutrição, eu já tinha começado uma especialização em nutrição esportiva. Então, eu me especializei em nutrição esportiva antes de terminar a graduação em nutrição. Mas, assim, é um caminho árduo para quem quer realmente ser um bom profissional, mas é extremamente gratificante. Eu acho que a grande questão também, o que o Val levantou e que aconteceu com esse professor lá de Garanhuns é o seguinte, na época, acho que o Val também trabalhava em uma rede aqui, de uma grande academia aqui em Recife, eu era professor de sala, já tinha uma cartela boa de alunos de personal, e a grande questão é o medo que se tem de você sair de sala, de você diminuir o número de alunos, que foi o que aconteceu, para que você tivesse tempo de estudar e fazer outra graduação. Mas eu senti aquela necessidade, assim como o Val também, de um pouco além, de se diferenciar em relação aos outros profissionais de educação física, de ter propriedade para tratar também da alimentação dos alunos. E aí foi quando, exatamente, numa oportunidade onde fui desligado da academia, já queria também, até então, sair exatamente por pensar já fazer a segunda graduação. E aí eu digo, não, agora é o momento, é a oportunidade certa. E aí entrei na graduação, mas obviamente você precisa diminuir um pouco sua carga de trabalho, porque senão você não consegue, até por conta dos estágios, das provas, enfim. Mas é dar um passo para trás para poder dar 3 para frente, que é exatamente a fala que esse profissional de Garanhuns traz. E hoje me sinto totalmente realizado, não sei Val, mas eu acredito que hoje a gente até deve trabalhar um pouco mais na nutrição do que como profissional de educação física, né? Embora as duas áreas são bem interligadas. Agora é interessante que quando eu iniciei a graduação em nutrição, não sei se Val teve essa mesma vivência, eu imaginava que fosse dispensar uma quantidade enorme de disciplinas. E pelo menos de minha parte eu só dispensei 2. Porque são cursos totalmente distintos. Eles se ligam, eles são linkados, mas são totalmente distintos. Então, é bem interessante por conta disso. E aí, a gente, como veio de um currículo antigo, a gente se graduou em Educação Física na Universidade Federal de Pernambuco. Até então, existiam diversas disciplinas, Henrique, que hoje no novo currículo se tem. E aí, a gente precisou exatamente cursar todas essas outras no curso de nutrição. E quando a gente chegava, o pessoal perguntava, você não pagou isso na educação física? Não paguei. Por exemplo, a bioquímica da vida. A gente não pagou. E exatamente por conta dessas disciplinas que a gente não chegou a cursar na educação física, em razão do currículo antigo, a gente tinha uma dificuldade absurda em fisiologia, por exemplo, do exercício, quando ia pagar no 5º período lá em educação física, enfim. Então, assim, foi um desafio muito grande você fazer uma outra graduação, né? Tendo passado por uma primeira com um currículo mais defasado, mais antigo, entende? Então, realmente não foi algo fácil, mas hoje me sinto totalmente realizado, vejo o quanto é importante você ter a competência, o arcabouço técnico e científico para lidar tanto com a educação física, assim como com a nutrição. Bacana. Eu acho interessante nisso que o Felipe falou, é que o seguinte, tanto na nossa graduação em educação física, que a gente fez na mesma universidade, quanto na de nutrição, eu acho que você tá hoje diante de 2 profissionais que são provas, são testemunho de que
se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não correr por fora, se a gente não buscar, a gente sai completamente despreparado para o mercado. Isso é fato. Eu, pelo menos, senti isso nas 2 faculdades que eu fiz. Eu posso dizer a você que se eu tivesse ficado esperando somente o que eu aprendi, o que eu cursei na faculdade, eu seria um profissional completamente descapacitado para o mercado. Porque nada do que eu faço, de verdade, nada do que eu faço hoje, da abordagem que eu uso com meus pacientes, assim como você, eu hoje trabalho muito mais como nutrição. Na verdade, eu tenho uma particularidade, né? Fisicamente, hoje, eu trabalho muito mais como personal, né? Hoje, o meu dia ele é tomado de alunos de personal. Agora, a minha força online é totalmente voltada para nutrição. Então, se você hoje vai no meu Instagram, você vai ver que 99% das postagens são voltadas para a nutrição. Eu pincelo uma coisa ou outra, alguma coisa que está interligada. Então, assim, é como se fosse fisicamente educação física online e nutrição. Tem alguns infoprodutos, alguns cursos, alguns e-books, tudo voltado para nutrição. Claro que o fato de ser graduado em educação física, o fato de ser bacharel em educação física, isso me dá um know-how e uma capacitação de poder, junto lá dos meus programas nutricionais, eu prescrever treino, né? Eu modular um treino, fazer uma periodização disso aqui. Então, a gente, eu sempre costumo dizer, alguns amigos aí do marketing digital que a gente sempre conversa em algumas reuniões, o cara que é profissional hoje de nutrição e educação física junto, ele tem um leque... Um lastro, né? Ilimitado para criar produtos, digamos assim, criar soluções voltadas, por exemplo, vamos citar aqui um dos nichos, né, que o profissional pode trabalhar, o profissional de educação física, o profissional de nutrição, que é o nicho de emagrecimento, porque é o nicho mais procurado hoje em dia. Mais buscado. Se você olhar no Google, é uma das palavras mais procuradas no Google, é emagrecimento, como emagrecer. Então, o nicho de emagrecimento, esse profissional que tem essas 2 graduações, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode criar programas do jeito que ele quiser, mesclar treino com dieta do jeito que ele quiser, porque ele tem essas 2 ferramentas, ele tem esses 2 aportes. Mas eu acho que esse tema aí, em relação de como a gente começou, como a gente concluiu, é basicamente o que fica aí para quem está vendo esse podcast queira ser o melhor no que você faz. E só a faculdade não vai dar isso para você. Você vai ter que correr por fora, conseguir aprender, se especializar, ser curioso, né? Tentar combinar, talvez, outros tipos de conteúdos que não tenham nada a ver com a nutrição e a educação física, para você, assim, tirar alguns insights diferenciados e fazer algum tipo de serviço diferenciado para um mercado que já está tão mais do mesmo. E aproveitando que até no início, Henrique, quando teve que fazer uma eu fiz uma cola, gente. E eu vou deixar em algum lugar para vocês verem, porque, assim, são currículos enormes. Eu sei que eu esqueci um monte de coisa e que bom que vocês me deram essa deixa para falar como vocês também se transformaram em produtos. O Instagram dos 2 profissionais está disponível na descrição de qualquer lugar que você está ouvindo ou assistindo esse podcast. E aí, além da formação acadêmica, as especializações todas que vocês fizeram, e está ligado no mercado para ver o que está se vendendo mais, né? Sim. É um e-book, é uma mentoria coletiva. A pandemia também trouxe outras milhões de possibilidades de nicho profissional. Como foi também perceber que vocês estavam se transformando em produtos vendáveis, assim, para quem quer se transformar, assim, quer transformar a sua vida, né? Isso foi... Do nada vocês perceberam que viraram 2 empresas, os nomes de vocês viraram 2 empresas, ou vocês foram galgando isso passo a passo, junto com a vida pessoal também, compromissos sociais, enfim? Acho que foi mais uma questão de tendência de mercado na época, né? As pessoas, tudo fechado, pessoal em casa, e aí, obviamente, em razão da pandemia, a gente vivia num mar de incertezas, e cada vez mais a população, como válvula de escape, buscava se alimentar de forma desordenada, e aí não tinha outra alternativa a não ser você se exercitar em casa, ou a não ser você buscar um programa de emagrecimento que fosse algo capaz de ser realizado seguido. E eu acredito que boa parte dos profissionais vivenciaram isso e ou mudava a forma, a abordagem, o como se posicionar, ou então iria ficar para trás. Então, né, se você não, na verdade, não buscasse essa mudança através, obviamente, do que a pandemia trouxe, você ia ficar parado, você não ia mais progredir, mais andar. Né? Você tocou num ponto interessante, né? Você agora me fez buscar na memória aqui quando é que eu tinha decidido viver esse mundo online,
que é um mundo completamente diferente do mundo físico. E eu lembro como se fosse hoje, eu não terminei, mas eu fiz boa parte do MBA. Não terminei por alguns motivos pessoais, algumas discordâncias no meio do caminho com os gestores. Mas eu comecei e fiz uma boa parte do MBA de gestão de negócios fitness, né? E no meio desse MBA, eu descobri o universo que era o marketing digital. Né? Tive um grande professor, citar inclusive o nome dele, Tiago Sarinho, acho que é um dos caras que mais entende de marketing digital, e a gente tem ele aqui em Recife, né? Um dos caras conhecido mundialmente, né? Tá lá dentro junto com os criadores, os caras que hoje atualizam a ferramenta do Instagram. Ele é um dos caras que faz isso. E ele despertou em mim a curiosidade e o interesse de começar a viver aquilo. E aí, nesse momento, a gente tá falando de 2016, eu percebi que eu era uma pessoa que eu tinha o que hoje, já tem pesquisas mostrando que é o maior medo do ser humano. Que não é medo de morrer, é medo de falar em público, é medo das câmeras. O ser humano tem esse medo, isso é um dado científico, tá? O ser humano tem mais medo de falar em público do que de morrer. E eu disse, caramba, eu também fico desconfortável na frente de uma câmera. Quem não fica, né? Em 2016, esse era meu cenário. E eu disse, mas para eu trabalhar com esse mundo digital, eu preciso vencer isso. Então eu preciso me treinar para conseguir ter a câmera. Eu lembro como se fosse hoje, uma amiga minha falou isso para mim. Val, a câmera tem que ser a sua melhor amiga. Você tem que olhar para ela como se fosse sua amiga. Mas lhe dava angústia, Val? Tipo assim, você tinha o conteúdo na cabeça, só que quando olhava a câmera e tinha que performar... Travava. Tá. Dá vergonha, dá um monte de coisa. Dava, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a câmera realmente ela é minha melhor amiga, porque eu gravo todo dia, o dia todo. E olha que na pandemia, mais do que nunca, a gente precisava... Você foi obrigado. Exatamente. Né? Até quando você vinha de um trabalho padrão, né? Assim. Isso. E aí, nesse momento, eu decidi investir pesado. Eu fiz as melhores formações em relacionamento humano, em marketing digital, em comunicação, em oratória, tudo que você imaginar. Era High Impact Performance, comunicação de alto impacto, para você lidar, né, em entrevistas, em perguntas difíceis, como é que você se sair. Então eu investi tudo que eu tinha. Eu posso dizer a você assim que naquela época eu investi o equivalente a comprar um carro importado. Pronto, é isso mesmo que eu ia perguntar. O nível de o equivalente financeiro a comprar um carro importado. Poder... E aí a gente entra num tema que é muito importante para falar para os profissionais da área da gente. Como os profissionais estão dispostos a investir? E eu falo disposto mesmo, sabe? Porque eu sei que muitos profissionais aqui estão dispostos a investir esse dinheiro no carro importado. Mas não estão dispostos a investir o dinheiro de um carro importado em formações. Conhecimento, né? Verdade. Eu nunca cheguei a comprar um carro importado, mas eu investi muito mais do que um carro importado nas minhas formações. Em comunicação, em marketing, em gestão, em vendas. E hoje, a gente está falando de 2023, eu vejo as sementes começarem a crescer. Então, assim, quem chegar para você e disser, o mercado digital é fácil demais, é muito rápido, não é, certo? Hoje não é mais, já foi, e quem ganhou muito dinheiro de forma rápida no mercado digital, passou, já foi, hoje não é mais. Hoje o mercado digital, principalmente na nossa área, que está muito saturado, tem muita gente, inclusive não profissionais, a gente sabe disso, né, ganhando muito dinheiro e falando sobre emagrecimento. Então, para que você hoje, beleza, quero falar de emagrecimento, quero passar a área digital, é meu sonho, eu quero, ok, tem mercado gigante aí para ser percorrido. Só que você vai ter que ser profissional. Hoje em dia, você ser amador e ter a sorte, por exemplo, de se dar bem no digital, não existe mais. Não tem vez mais. Hoje o mercado digital, ele é um mercado profissional. Você tem que seguir alguns passos, você tem que bater algumas metas, você tem que percorrer um caminho. E olha que as pessoas, elas são imediatistas. E mesmo tendo aquela capacidade de querer ter para ontem o resultado, muitas vezes a pessoa não quer investir ou não quer fazer o que Val fez de pegar e o equivalente a um carro importado, buscar em capacitação. E as pessoas são... E olha que a gente hoje vive numa sociedade totalmente obesogênica. Total. Não é, Val? Né? Uma sociedade, de fato, que está doente. E a obesidade a gente precisa, não pode aqui querer trazer com que seja uma palavra, uma fala, dizer que, não, ele é obeso. Não, obesidade é doença. Obesidade é doença. É uma das patologias que mais causa mortes no mundo. E a gente precisa, de fato,
ter um olhar diferenciado para aquela pessoa que é obesa, né? E quando a gente fala, obviamente, de produto de mercado digital, de esteira, onde você tem a capacidade de vender, de oferecer de fato um conteúdo ou algo que vai tratar aquele indivíduo que está obeso, isso é uma coisa extraordinária. Agora, óbvio, precisa se capacitar, precisa ter um conhecimento técnico, científico, precisa investir em formação. Né? Pois é, e voltando àquele assunto de passos para trás, justamente por isso, né, no mercado digital a gente tem um poder de segmentar o público da gente. Coisas que a gente não consegue fazer tão bem feito no físico. Né? Presencial. Porque, por exemplo, eu não consigo escolher quem é que vai chegar na minha secretária no consultório e marcar uma consulta. Mas no digital eu escolho. Só vai falar comigo no Instagram e dizer eu quero isso se ele tiver de acordo com o que eu estou falando. Então lá atrás, em 2019, eu atendia inclusive no Rio Mar, consultório massa, vista top, eu tinha o carro que eu queria. E aí eu decidi que aquele atendimento que eu estava fazendo, eu estava chegando em casa de verdade, eu estava chegando em casa e dizia, pô, não é isso que eu quero fazer. Eram quantos atendimentos? Não é isso que eu quero entregar. Então, eu devia ter na semana aí uns 10, 12 por semana. Eu atendia 2 vezes na semana só, no consultório. O resto era com personal. E aí aquilo começou a me incomodar muito, sabe? E eu decidi, né, conversei com a minha esposa juntos, eu vou fechar o consultório. Veja, eu tô falando que eu tinha uma renda legal no consultório, só que eu não tava conseguindo dormir bem com aquilo. E isso foi antes da pandemia. Antes da pandemia, 2019. Eu fechei o consultório na semana antes do carnaval de 2019. Por quê? Porque eu não tava mais feliz fazendo aquilo. Não era aquilo que eu tinha tesão em fazer. Eu disse, eu preciso trabalhar com o que eu tenho tesão. Com o que gosta, é verdade. Só que aí fica a incógnita, né? Caramba, e agora? Eu vou fechar o consultório e vou fazer como no digital? Como é que é? E aí? Será que vai conseguir pagar as contas? Né? Só que aí eu comecei a me posicionar, né? Eu lembro que naquela época, inclusive, muita gente tirava onda. Porque não sei se você lembra lá atrás, quando eu comecei a falar de pão, de comer de tudo. Né? Inclusive, eu tenho um produto chamado Coma de Tudo. Só que em 2019, quase ninguém falava disso. Você pode comer de tudo, basta que você ajuste quantidade, que você consiga ajustar a carga glicêmica, enfim. E aí eu comecei a segmentar a minha comunicação para isso. Então só chegava para falar comigo as pessoas que, ó, eu já tentei de tudo, já fui para fulano, para ciclano, já deixei de comer isso, mas agora eu quero emagrecer comendo esse negócio que você fala aí. Eu quero emagrecer comendo meu pão, eu quero emagrecer sem tirar meu chocolate, eu quero emagrecer sem tirar minha cerveja no final de semana. Como é que faz? Pronto, agora a gente conversa. Então eu decidi me posicionar desse jeito na internet. Só que isso é uma escolha e posicionamento ele leva um tempo para ser estabelecido, né? Então hoje, posso dizer para você que hoje eu tenho um respaldo, hoje eu sou um profissional respeitado nesse nicho de pessoas que querem emagrecer sem abrir mão do prazer de comer. Só que não é do dia para a noite que você se posiciona. E o posicionamento, por exemplo, ele obriga você a ter algumas renúncias. Com certeza. Né? Por exemplo, uma pessoa que se posiciona como eu me posiciono, ele não vai poder trabalhar diretamente com outros profissionais que se posicionam de outras formas. Respeito a posição de cada um, mas alguns posicionamentos eles não se combinam. Eu não posso, por exemplo, trabalhar junto, por mais que eu tenha amigos, inclusive, que trabalham dessa forma, mas eu não tenho como trabalhar junto com uma pessoa que diz, você não pode comer pão. Como é que eu vou trabalhar junto com uma pessoa que diz, não corte o pão, e eu digo, como pão? Porque dentro da classe existe uma outra linha, uma outra vertente de profissionais que diz que é impossível, por exemplo, você emagrecer comendo pão. Exatamente. O desafio de vocês é que vocês fazem conhecimento para que ajudar as pessoas. E não... a gente já recebeu aqui duas gestoras de curso de educação física. Então, elas trabalham o tempo inteiro na produção do conhecimento acadêmico. Vocês produzem um conhecimento para ajudar a sociedade agora, na veia, né? Sim. E outra vez eu estava na academia e resolvi prestar atenção no movimento. E aí um dos profissionais me falou que, olha, os profissionais chegam aqui, logo se destacam, fazem uma cartela incrível de clientes e vão dar o bendito personal. Aí eu, curioso, fui perguntar, e hoje em dia quantos alunos um personal tem que ter para viver ok? Olha, dependendo do nível, não é nem do nível, mas da classe social do aluno, vamos dizer, se ele tiver 8 alunos ok, ele consegue ter uma renda ok. Então, assim, eu queria dizer para vocês como se começa do zero, como o professor Val falou aqui perfeitamente. Ele diz que realmente a gente tem que ter renúncia. Ele já deu muitos passos para trás quando tudo estava ok, visando outra coisa, mas a gente sabe também que tem um profissional que tem contas a pagar, não pode ficar imerso 3, 4 anos, como um personal que precisa fechar a cota de 8 alunos por mês, consegue também sair do óbvio, pesquisar, se atualizar, fazer um curso de marketing digital. Vocês acham que tem um caminho viável para isso ou é romantizado demais? Não, totalmente. Tem vários caminhos. Agora, nenhum caminho
é fácil, né? Quando eu digo fácil, eu falo que vai exigir renúncia, né? renúncia e vai exigir, como é que eu posso dizer? Trabalho duro. Vai exigir talvez que ele chegue em casa da aula de personal dele e ele vai ter que pegar o computadorzinho dele e estudar. Agora, assim, há quem diga, eu certa vez encontrei um colega que se formou comigo em nutrição, Val, e ele disse, não, Felipe, tu tivesse muita sorte. Eu disse, parei por que eu tive sorte? Não, você já terminou nutrição tendo nome no mercado da educação física. Eu fiquei um pouco reflexivo. Eu digo, olha, é relativo. Eu confesso a você que eu não acho que tenha tanta diferença, não. Não, é porque o que acontece? Quando a gente termina a nutrição, eu sou agora um profissional de educação física que também é nutricionista. Eu não sou simplesmente um nutricionista novo no mercado. Sim, porque o ponto de partida de vocês é isso. Vocês pegaram a nutrição para especializar ainda mais na paixão de vocês, que é o movimento, certo? Sim. Vocês não acabaram com a carreira. Não, de forma alguma. E a partir do momento que eu quis dizer, o que na verdade ele falou foi o seguinte, foi que quando você terminou a nutrição, o curso de nutrição, que passou a ser nutricionista, você já tinha um reconhecimento dentro do segmento da educação física, você já era personal, você agregou isso, você teve a capacidade de escolher, não, eu agora vou selecionar alguns alunos de personal, vou abrir meu consultório e vou me lançar como nutricionista, mas eu já sou personal, eu já sou alguém conhecido no meio. Então, talvez ele tenha, o que ele tenha querido lhe dizer foi o seguinte, o seu ponto de partida foi um pouco mais à frente do que o que ele está. Sim. É como se fosse, hoje em dia, com o que a gente estuda, mas a genética influencia. A genética só influencia de onde você parte. Exato. Mas aonde você vai chegar, não. Então, o cara tem uma genética melhor, ele já parte na sua frente. Sim, claro. Mas você tem total condições de acompanhar ele, de passar ele. Então, a mesma coisa que esse cara que falou pra ele. Beleza, realmente. E outra, não foi sorte. Não, você trilhou o seu caminho da educação física, se posicionou, foi um profissional bem sucedido e decidiu fazer outro curso. Isso não é sorte, irmão. Não, de maneira alguma. Isso não é sorte. Aproveitando, que eu não sei se aconteceu com o Val, boa parte dos pacientes que eu atendi no início do consultório já eram pessoas que me conheciam da academia, ou eram alunos que já tinham sido da minha carteira enquanto eu ainda era professor de sala. E aí, Felipe, agora tu é nutricionista? Ou seja, já me conheciam enquanto profissional de educação física. E passaram, não, quero marcar uma consulta contigo. Até porque, por saber também que eu poderia lidar com a parte do treinamento, do exercício físico. Então, querendo ou não, de fato, né, ao terminar a graduação de nutrição, você acaba se diferenciando um pouco. O ponto de partida foi à frente, comparando ele como apenas nutricionista. Exato. E assim, eu costumo até dizer que quando eu entrei, acho que aconteceu também, acontece com outros profissionais, quando eu entrei no curso de nutrição, eu já sabia muito bem o que eu queria. Óbvio que a gente tem a vivência de estagiar em outras áreas, mas eu já iniciei o curso, me matriculei sabendo, não, eu quero atuar na área de consultório, ter meu consultório particular, contemplar a perspectiva mais esportiva, mais de performance, eu já sabia. Enquanto tinha gente no primeiro período que não sabia se ia para o segmento de UAM, para o segmento clínico, se ia trabalhar, enfim, é um lastro que se tem a nutrição. Então acho que Val também deve ter tido essa vivência. Total, eu até conversei, a gente estava junto num jantar semana passada e conversando com as meninas nutricionistas, eu brincava assim, quando eu terminei a nutrição, eu disse, o paciente é diabético, eu não sei nada, procura um nutricionista especialista nisso, porque eu só trabalho com treino. Então, assim, eu me formei com essa mentalidade. Só que a gente vai aprendendo outras coisas ao longo do caminho. Tanto é que no meio do caminho, e foi uma das coisas que me fez fechar o consultório. Eu fiz uma formação em São Paulo com a Sophie Deran, você deve conhecer ela, para mim ela foi uma grande mentora. Ela é autora de um livro chamado O Peso das Dietas, um dos livros mais lidos no Brasil. Ela é francesa. E esse livro mudou literalmente a minha vida. Na carreira de nutrição eu posso dizer que mudou. Por quê? Porque nesse livro eu vi um dado que me chamou muita atenção, que era o seguinte: pelo menos 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar. Caramba. Como assim? E aí eu fui atrás daquele dado em outros artigos. Então a mulher tá falando aqui, mas... E aí eu achei mais 2 livros. Você Tem Fome de Quê? Do Deepak Chopra. E Gente Esperta Não Faz Dieta. Esse é um livro
inglês, mas tem essa tradução. Gente, só um socorro, tá? Todos esses livros vão estar na descrição dos podcasts para que vocês corram atrás. Não fiquem desesperados voltando o áudio o tempo inteiro. Gente esperta não faz dieta, que agora esqueci o nome da autora, mas é uma psicóloga. Mas onde é que eu quero chegar? Eu li um livro de uma nutricionista francesa, de um médico americano que escrevia para uma grande revista americana, e de uma psicóloga. Então, nutricionista, psicólogo e médico. Os 3 livros traziam esse mesmo dado. 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar. Eu disse, caramba. Só que eu sempre fui muito cético. Eu disse, peraí, mas tem 5% que não voltam. Então, O que 5%? o que é que esses 5% fazem? Fui atrás. E me choquei de novo. Desses 5%, pelo menos 4% eram pessoas que sofriam de transtornos alimentares. Dentre eles, a ortorexia. E naquele momento eu nem conhecia a ortorexia, porque era um transtorno recém-publicado e diagnosticado pela psiquiatria. Para quem não sabe o que é ortorexia, é um transtorno onde a pessoa tem obsessão por comer saudável. E aí eu me vi naquilo beirando um transtorno. Não naquele momento, mas que eu já tinha tido. Né? Porque até 2015, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei a 6,3% de gordura. E era um momento que eu levava marmita para casamento, irmão. E eu achava o máximo aquilo. Que ponto, hein? E eu achava o máximo aquilo. Eu achava que aquilo era Você foco, sentia bem, na verdade, era saudável, né? era determinação. Batia mais como autoestima ou Bate. como... Bate com autoestima. Só que eu entendi depois, ao ler esse dado, que eu estava beirando um transtorno. Sim. Sim, E saber, hoje né? é o que eu prego para meus pacientes. Tá tudo bem, irmão, você gostar de batata doce, de frango, de brócolis, mas se você não consegue sentar no domingo, numa roda, numa mesa e comer uma fatia de pizza com uma tacinha de vinho, você tá doente. Procure ajuda, porque você está beirando um transtorno alimentar. Exatamente. E aí, foram esses dados, essas informações que me chocaram, que me fizeram mudar mesmo de dentro para fora. Eu comecei a pensar, eu não consigo mais entregar o que eu estou entregando. Como é que eu vou entregar uma dieta sabendo que 95% mais 4% de transtorno, 99%? Que 99% das pessoas que eu estou entregando isso vão voltar a engordar. Ou seja, não funciona. Não funciona. Não quero mais Sustentável. trabalhar com isso. Aí eu comecei a estudar comportamento alimentar. Comecei a estudar como é que o cérebro funcionava perante a dietas restritas. Como é que o cérebro funcionava perante exercícios extenuantes. E foi aí que eu disse, nada mais que eu estou fazendo no consultório faz sentido. Eu preciso mudar completamente o meu posicionamento. Eu preciso começar a nascer do zero, me comunicar de outra forma, para trazer outro público, para trabalhar com esse público de comportamento alimentar, que são pessoas que realmente já passaram por tudo, já fizeram dietas diversas vezes, já voltaram a engordar diversas vezes, que acham que a culpa é delas, Mas quando não. na verdade não é, porque dietas restritas foram feitas para dar errado. Elas funcionam? Sim, enquanto você as faz. É a primeira pergunta que eu faço a um paciente meu. Ah, mas se eu tirar o pão eu não emagreço? Veja, tu tira o pão, tu tira teu vinho, tu tira teu chocolate, tu tira tua cerveja, óbvio que você vai emagrecer. Por quanto tempo tu consegue ficar sem? Exatamente. Porque quando tu voltar a comer, tu vai engordar o que tu perdeu e um bocadinho mais, porque seu corpo é inteligente, ele vai querer guardar reserva para quando você resolver fazer uma loucura dessa de novo, ele ter mais estoque. Então são coisas como essas que fazem a gente mudar o posicionamento da gente. E as pessoas não entendem que restrição leva a compulsão. Tudo que você se restringe, lá na frente você vai querer compensar aquela falta, aquele desejo. É recorrente escutar no consultório, poxa, não, tá 30 dias travado, sem consumir uma bebida, sem ingerir bebida alcoólica, sem consumir, vou sair esse final de semana e vou querer. Não é bem por aí, você não pode ter essa cabeça, essa mente. Não, e até fica, agora tu tocou, lembrei de um exemplo. Eu tava nessa vibe aí de travado e 6,3%, nunca esqueci esse número, 6,3% de gordura, sem beber, nada. Acho que eu passei uns 3 meses sem beber. E aí fui pra um jantar do meu antigo sogro. Pronto. Pro Outback. Vou descontar. Não, Eu amo que ele traz isso com coisas muito práticas, cenográficas. Não, é legal. Imaginar, situação, né? Outback, vou tomar. Não ir pro Outback não tomar aquele chopp, não foi, né, Fiz irmão? nada. É melhor não ir. Choppzinho no Outback. Irmão, eu tomei uns 3 choppos daquele. Quando eu cheguei em casa, velho, que eu tirei a camisa, eu disse, cadê? Que é isso? Não, cadê os gominhos que Mas não tem mais? Eu tô falando de uma vez, irmão. É assim mesmo. E aí, Isso é demora real. uns 5 dias pra voltar a aparecer. Isso é E real. isso, de verdade, isso me fez pensar depois daquilo, porque depois de 6,3% de gordura, eu engordei 20 quilos em menos de 6 meses. E veja, E aí isso me fez ter certeza que eu não queria mais essa vida.
Pô, 3 meses sem beber, o cara fica trincado. O cara bebe um dia em baixo shape, quero mais não, velho. E é por isso que eu falei da questão que as pessoas são imediatistas. Quer chegar no consultório e diz, não, eu tenho um casamento daqui a 30 dias, quero perder 20 quilos. E aí eu pergunto, quanto tempo faz que você tinha 20 quilos a menos? Ah, Felipe, não sei, faz muito tempo. Eu digo, em 30 dias você quer estar com 20 quilos a menos? Esqueça isso. Vamos iniciar o processo. Você, por si só, vai dizer o seu limite. Não tem para que chegar com um número específico na cabeça. Por quê? Porque muitas vezes o paciente tem em mente que quando ele tinha 30 anos atrás, 20 quilos a menos, ele se sentia bem. Hoje o organismo dele é outro, ele está com outra idade, o metabolismo é outro. Então não adianta você chegar num consultório com um número específico na cabeça. Não é assim. Na verdade é o seguinte, eu costumo dizer sempre, é muito melhor você passar por um processo de emagrecimento que seja sustentável e duradouro, do que algo que seja rápido, mas que você não vai sustentar aquilo por muito tempo, ao ponto de quando você deixar de seguir aquele planejamento, você engordar tudo e mais um pouco, como o Val falou. Minha gente, aí vocês foram tão mais além de tudo isso, porque vocês estão falando agora ser humano, normal, Sim. Vocês estão falando de advogados, vocês estão falando de funcionários públicos, Pessoas. vocês estão falando de profissionais normais. Aí a gente olha para o currículo de vocês, mas tá lá, vocês foram se envolver em problemas mais sérios, que eu acho que é o sonho de todo mundo que está nos ouvindo aqui, porque existe esse método da educação física com esporte. Vocês foram se especializar na galera de alto rendimento, que muitas vezes vão ter esses mesmos problemas alimentares, comportamentais, que dificultam a alta performance, como é hoje em dia lidar com a galera que é do esporte, que precisa estar em dia por uma questão profissional também. Sim, É diferente de atender uma pessoa que não é dessa área? Perfeita a sua observação, e eu posso dizer a você, é mais fácil. Sabe por quê? Porque a galera do esporte, da alta performance, ela já tem a mentalidade mudada. Ela já sabe o que ela quer. Isso vem do esporte, você acha assim? Isso vem do esporte. Até tipo um jogador de futebol que tá ali. Total. Tem uma disciplina maior. Ele tem a disciplina, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele tem que fazer pra chegar, e ele sabe que ele só vai chegar se ele fizer. Uhum. Então, para o profissional fica muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque para o atleta, que é atleta mesmo, a gente sabe que como qualquer outro profissional, existem atletas e atletas. Mas para o atleta que é atleta, vive daquilo, ele vai fazer o que tem que ser feito. Vocês enxergam que eles olham para vocês também, que não estão ali nos campos, no esporte mesmo, como treinador, que também é uma formação de vocês, com esse mesmo olhar, como se eles precisassem performar para vocês também? Só um gatilho psicológico meio ousado que eu tô fazendo aqui. Não, mas eu acho que você foi muito feliz no seu gatilho, porque eu acho que depende do profissional. Porque o que acontece? O treinador, assim como o personal, veja só o diálogo que eu vou começar agora. Ele é quase um psicólogo, um terapeuta, né? Psicólogo não, psicólogo é só o cara que estuda psicologia, mas ele é um terapeuta. Ele é um terapeuta dos atletas dele. Então, cabe ao nutricionista conseguir criar esse vínculo de terapeuta nutricional. Se ele conseguir criar, sim, o atleta vai enxergar ele como ele enxerga o treinador. Por que é tão mais fácil com o treinador? Porque o treinador está ali todos os dias. Por que personal sabe de coisa que nem a psicóloga da mulher ela sabe? Porque está com a mulher no mínimo 3 vezes por semana, Constância. velho. São 12 sessões no mês que ela está ali desabafando, conversando. A gente sabe que personal não é só exercício. É tudo. vai muito além. É uma terapia ali. Em movimento, digamos assim. Então depende do nutricionista. Depende se o profissional de nutrição, se o nutricionista ali, ele vai conseguir trazer aquele atleta para ele e dizer, ó, eu tô contigo, irmão. A gente tá junto nessa. É bilateral a coisa. Exatamente. Então depende do profissional. Vai ter profissional que sim, vai conseguir ter esse feeling com o atleta. Vai ter profissional que não. Depende do profissional. E aí, a depender, obviamente, da característica do profissional que acompanha, o atleta ele vai sentir a necessidade de performar também para o treinador, para o nutricionista que acompanha ele, para o fisioterapeuta. Então, assim, vai depender muito, obviamente, de como o profissional se porta com o atleta, com o paciente, com o cliente dele, para poder exatamente buscar essa característica do atleta ter esse link junto com o profissional que está acompanhando ele. Então, obviamente, eu acho que o profissional, ele molda o paciente dele, o atleta dele, a pessoa. Porque, por exemplo, como é que eu me posiciono hoje com meus pacientes? A gente tem um plano, né? Eu passei até um tempo sem montar cardápio. Eu não acreditava em cardápio porque eu achava que era só trabalhar comportamento. Quando eu voltei da formação em São Paulo, é só comportamento. E comecei a perceber que sem o cardápio, 99% das pessoas não funcionam.
É como se aquilo ali fosse um GPS. Para elas precisam daquele GPS. Tem que ter um guia. Por 5 dias. Exatamente. Só que é exatamente isso. É exatamente o que eu quero chegar. Aquele GPS, ele vai funcionar na rotina, que foi o que foi planejado. E quando eu saio do GPS, que não tá nada do GPS ali, exemplo, vou para um restaurante, eu vou viajar, faço o quê? O que é que eu faço hoje com meus pacientes? Comportamento. Velho, saiu da rotina, saiu do cardápio, tá com dúvida em alguma coisa. Primeiro que a gente ensina algumas coisas, né? O básico que eles têm que fazer, a gente tem que combinar um carboidrato, tá aqui o arrozinho é o carboidrato, a macaxeira é o carboidrato, a proteína é o frango, a proteína é a carne. Então tem que combinar sempre um com o outro. Mas chegou no restaurante, bateu o desespero, não sabe o que pedir, manda mensagem pra mim. Aí minha esposa fala, mas você é louco, vai ter vida. Eu escolhi essa vida, velho. Meu paciente, se ele tiver dúvida, ele vai mandar mensagem pra mim. Val, eu quero comer um doce de leite, mas não tá na dieta, posso comer quanto? E é isso. Então, assim você traz a pessoa pra você. Assim você sabe, aquela pessoa sabe que ela pode contar com você a hora que ela precisar. É humanizar, né? E eu acho que a diferença de profissionais e profissionais é essa. Vai dar mais trabalho? Vai. Tu vai ter que estar respondendo no WhatsApp direto? Vai. Mas aí você escolhe como é que você quer trabalhar, velho. Eu escolhi trabalhar desse jeito. É por isso que o meu volume de atendimento hoje é muito menor. Eu atendo muito menos pessoas assim. O meu volume de atendimento maior é no online. É as mentorias sendo vendidas no automático, é os cardápios sendo vendidos no automático, é os infoprodutos, os e-books. Mas essa pessoa que escolheu passar comigo na consulta, eu tô com ela, velho. Então, se ela quiser comer um doce de leite que não tá na dieta, ela vai mandar pra mim a mensagem, eu vou dizer, tu vai comer uma colher e meia, 2 colheres. E engraçado, através dessa fala que o Val trouxe, é muito interessante porque no início das minhas consultas, eu quando vou entregar a avaliação física que a gente faz no consultório, né, sobre dobras, medidas, enfim, eu entrego de forma digitalizada. Chega o link no WhatsApp do paciente e ele olha assim, oxe, esse aqui é seu eu digo, salve meu contato. Ele fica impressionado pela capacidade de eu iniciar o atendimento à consulta enviando para ele de forma digitalizada a avaliação que a gente acabou de fazer. Eu já digo, já salve meu contato, porque aí qualquer dúvida você vai poder dirimir. Esse é meu número pessoal. E assim, eles ficam assim, sem acreditar. Até porque muitas vezes vão em outros profissionais que no máximo disponibilizam um e-mail. Se tiver dúvida, aqui está o meu e-mail ou o telefone da secretária. É assim. Então, é você obviamente trazer e mostrar para o paciente que você está junto. Tá ao lado dele, entendeu? Para que, obviamente, ele não tenha a capacidade depois de dizer, não, eu não tive resultado porque Val não me deu assistência, porque Felipe não me respondeu. Não, a gente tá ali. Mesmo que o paciente não venha, que o atleta não venha, a gente tá dizendo, e aí? Treinou hoje? Bebeu quantos litros de água por dia? Teve alguma refeição do plano que não conseguiu fazer? Ou tem algum alimento que tá enjoando? A gente se coloca à disposição. Né? Exato. E sabe uma das coisas mais importantes para você conseguir realmente inspirar as pessoas? É você viver o que você prega, né? É o famoso skin the game, né? Eu tenho que jogar o jogo, velho. Como é que eu vou dizer pra tu que tu tem que fazer exercício, que tu tem que ir pra academia, nem que seja pelo menos 3 vezes por semana, pra deixar de ser sedentário? Isso é o mínimo. E eu não faço. Concordo. Como é que eu vou dizer, coloca pelo menos 200 gramas de salada no teu almoço? Mas eu não gosto. Dá um jeito, velho. Coloca gratinado, melhor o paladar, disfarçado. Dá um jeito, irmão. É aquela coisa, tipo... É comportamento de criança e comportamento de adulto, velho. Verdade. Criança faz só o que quer, né? Teoricamente, pelo menos hoje em dia, infelizmente, as crianças estão fazendo o que querem. Mas adulto não faz o que quer não, irmão. Faz o que precisa. É verdade. Né? Tem horas, por exemplo, que eu chego em casa às 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu tô com saco pra produzir conteúdo, mas eu tenho que produzir conteúdo, irmão. Tem dia que eu não tô... tu grava Reels todo dia. Tu gosta. Tem dia que eu gosto, tem dia que eu não tô afim, mas tem que gravar, velho. O jogo é esse, irmão. E aí, veja, entendeu? Nem sempre você vai estar motivado. Mas tem que ter disciplina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que talvez ajude muita gente em casa, tá? Já ensinei isso a muitos pacientes meus. Por exemplo, eu faço todos os dias, já preciso contigo, eu acho, 45 minutos de escada. Aquela escadinha lá da academia, eu faço todos os dias, 45 minutos, velocidade 10, 11. Claro que não começou no 10, 11, começou no 6. Gosta de fazer escada, Val? Não. Mas eu aprendi a gostar. Vai no automático. Como? Eu sou um cara muito, já deu pra perceber que eu sou um cara muito hiperativo. Então, qualquer coisa monótona me deixa com de saco cheio, me deixa entediado. Se eu sentar na frente de um computador para assistir uma videoaula, por exemplo, é uma coisa que me deixa muito entediado. Uma aula gravada, certo? Se for uma aula ao vivo, eu passo a madrugada inteira, horas, assistindo e interagindo, porque eu tô interagindo. É diferente. Tô aqui com vocês, eu passo aqui horas. A gente tá interagindo. Então, para um cara que é hiperativo, interagir é tudo. Eu preciso de interação. Isso sou eu. A escada para mim fazer lá, a escadinha subindo, é algo monótono. Assistir o vídeo para mim é algo monótono. O que foi que eu fiz?
Eu juntei a escada com assistir o vídeo. Pronto. Então eu passo 45 minutos estudando. Nem percebe. Todos os dias eu estudo 45 minutos. É o meu horário de estudo. Ou seja, se eu não fizer a escada, eu não estudo. Então eu juntei duas coisas que me deixavam entediado e transformei num negócio que eu consigo estudar sem sentir que eu tô na escada. Sim. Ou seja, a gente tem que fazer isso com quase tudo na vida da gente. Eu não gosto de fazer isso. Tá, mas como é que você consegue transformar o que você não gosta em algo mais prazeroso? Em algo que você goste, entendeu? E aquilo, velho, não é sobre gostar, é sobre ter que fazer. Mas por que tem que fazer esse cara todo dia? Primeiro, porque vai fazer pra minha saúde, vai melhorar meu condicionamento cardiovascular. Segundo, porque eu sou um cara que gosta de comer, velho. Gosto de comer comida gostosa. Então, aqueles meus 45 minutos me dá um crédito de 500 calorias por dia. Que eu posso comer meu doce de leite, meu pão, meu chocolate. Eles são indústria corporal do corpo Entendeu? deles mesmo. Então é isso. Então a gente tem que fazer o que a gente ensina pra galera. É verdade. É isso. Eu não tenho como dizer pra tu, ó, pra tu comer teu pão com doce de leite, meu paciente pediu, eu quero treinar, eu quero pré-treino, pão com doce de leite. Bora botar. Tá, mas vai treinar, viu? Aí eu tenho que comer também. Porque não tem como eu dizer pro meu paciente comer aquilo se eu não como. O cara vai pensar, pô, o Val passou pra mim pão com doce de leite, mas será mesmo que ele come pão com doce de leite? Tem que ser exemplo, né? Vamos ver. Então a gente tem que dar um exemplo que come, velho. Que é a vida real, entendeu? É sobre Gente, isso. Esse podcast, ele quase que foi uma lenda para acontecer. E o meu termômetro de podcast é quando o nosso fera dos bastidores, Léo, ele começa a olhar pra gente, interagir, dar um risinho, é porque eu vejo que o negócio tá rendendo. Então tá legal aqui, viu? E aí tá legal, eu vou aqui tá jogar já pro CREF, pra dizer assim, gente, vamos desbloquear a possibilidade dos podcasts de 6 horas, nem que seja só, né, pra membros de alguma forma e tal, e enfim. A gente tá se encaminhando pro final, minha gente, e antes de fazer aquela pergunta clássica que eu faço no final, que todo mundo que já acompanha sabe, e foi muito bom você falar sobre isso em relação ao escutar, porque já passou aqui o convidado que falou que tá acompanhando o CREFcast no treino. Acho importante aí, estudantes aí. Bacana. Tem tema até umas horas para vocês acompanhar treinando, acho massa. Eu queria falar com vocês que agora vocês acumulam também a responsabilidade de participarem de 2 conselhos profissionais. E a gente, como CREF, se depara muito, por ser ainda uma profissão que está em construção, poucos anos e tudo mais, com essa dificuldade do profissional de educação física ainda se aproximar do conselho profissional que lhe representa, que lhe chancela. Aproveito também para puxar esse gancho para o professor Felipe, que jovem, está aí dentro do conselho, participando das reuniões, das decisões. Como é a relação de vocês com os conselhos profissionais, já que vocês participam de 2, e como vocês podem também construir, já que vocês são do mercado mesmo de trabalho, da luta ali, o que é que vocês podem também ventilar de novidades para que essas instituições continuem próximas do profissional, não larguem a mão desse profissional que precisa tanto, né, desse apoio? Eu acho que, vou falar antes de Felipe, né, que o Felipe como conselheiro aí, eu acho que o CREF hoje, ele tá no caminho certo, que é ele se aproximar do profissional, né? Tem uma frase, esqueci agora o nome eu sou muito católico, tem uma frase de uma santa da Igreja Católica que diz assim: aonde não existe amor, plantai amor e amor nascerá. Então, onde não tem um relacionamento, eu que quero aquele relacionamento, eu tenho que ir atrás daquilo, né? Não espere que o profissional vai se aproximar do conselho. Por quê? Porque criou-se um estigma. Verdade. Né? Que o conselho é ruim, que o conselho só quer isso da gente, que o conselho não faz nada pela gente. Criou-se isso, né? De anos passados. Então, se eu quero reverter esse quadro, eu tenho que me aproximar do profissional. E eu tenho que mostrar ao profissional que eu estou do lado dele, que eu sou por ele. É a mesma pergunta que você me fez com o meu paciente. Eu tenho que ir buscar. Ele quer a minha ajuda. O profissional quer ajuda do conselho. O profissional quer ver que o conselho faz por ele. Né? Então, eu acho que vocês estão no caminho certo. Né? Quero parabenizar por essa iniciativa. Acho que esse podcast é uma iniciativa fantástica. Né? E eu acho que, não é porque Felipe é meu amigo, como conselho do CREF agora, a gente sempre foi amigo, mas eu acho que eu nunca vi realmente um conselho de educação física estar tão próximo do profissional de educação física como ele está agora. Eu costumo dizer o seguinte, eu estive do outro lado, eu e Val, nós fomos tivemos uma formação que até então existia assim não, você basta ter o seu diploma e você pode exercer. A gente veio dessa escola. Uhum. E eu estive lá do outro lado e escutei os argumentos dele. Hoje eu vejo o quanto é fundamental e importante o conselho de classe. E aí eu digo, não me reporto só apenas ao CREF, assim como também o CRN, né? Porque de fato ampara, faz com que habilite aquele profissional a atuar,
né, no mercado de trabalho. Não basta só realmente você ter uma formação, você precisa de fato ter o registro. E como o Val falou, hoje de fato o conselho, especificamente falando do CREF 12 Pernambuco, não por ser conselheiro, mas a gente vê hoje que é um conselho totalmente aberto, totalmente voltado, totalmente próximo dos profissionais, algo que antes era difícil. Exatamente. E assim, citando um exemplo, eu não sei nem como é que tá agora, tá? Porque depois que digitalizaram tudo, graças a Deus que o meu CREF tá comigo aqui sempre. Mas, por exemplo, faltava empatia, sabe? Por exemplo, o profissional era abordado na academia, o CREF tava na bolsa, na moto do cara, multado. Tem que estar com você no bolso. Pô, como é que tu quer criar um relacionamento com um profissional desse jeito? Não vai criar, irmão. Mudou. Você vai criar abuso. Verdade. Você não vai criar relacionamento. Né? Então hoje eu tenho certeza que não é mais desse jeito, até graças a Deus o negócio está digitalizado, então todo mundo tá com o seu CREF no bolso, né? O meu CRN tá aqui também. E a abordagem. Mas, vixe, não existe. Como é que você quer aproximar um profissional com uma abordagem dessa? Não vai aproximar, velho. Existe uma rejeição muito grande quando se falava de conselho. Fiscalização. Hoje em dia a fiscalização é recebida total, de braços abertos. Às vezes, pra você ver como é, antigamente, né, a gente que trabalhou em várias academias, um amigo, quando chegava alguém do CREF, parecia que tinha batido a Polícia Federal quando bate naquelas casas de 5 da manhã, atrás de alguma coisa proibida. É sério, pô. São lendas, né? Eu ando com a fiscalização no interior e assim, é impressionante como isso tem mudado. Cara, hoje em dia, o CREF tá na academia, você nem percebe que a fiscal foi lá. Exato. Ela foi lá, conversou com um, conversou com outro, viu o documento e foi embora e a pessoa nem viu. Antigamente, meu amigo, então assim, evento, né? O conselho tá se aproximando e tá criando um relacionamento empático com os profissionais, saudável com os profissionais. Então eu acho que é isso, eu acho que o segredo é essa empatia, essa busca realmente por um relacionamento saudável e seguir o jogo. E mudar e mostrar que de fato hoje a importância que se tem, entender a diferença, obviamente, do que faz um conselho de classe, do que faz um sindicato, do que faz uma associação, que ainda existe uma dúvida muito grande entre os profissionais, né? É importante a gente entender, obviamente, qual é a competência de conselho de classe, para que, obviamente, a gente não cobre algo, não pense que é algo que se compete ao conselho, muitas vezes não é, né? E, obviamente, cada vez mais mostrar esse lado da importância que se tem de trazer o profissional, de trazer os estudantes, as pessoas jurídicas para o conselho. Mostrar que o conselho somos nós. O conselho está aberto para todos, certo? E somos nós que fazemos o nosso conselho. Então, acho que realmente, eu falo isso, na verdade, não com a fala, com perspectiva de conselheiro, mas enquanto profissional de educação física, tá? E nutricionista. Até porque hoje, tanto eu e o Val, somos registrados nos dois, mas a gente vê a diferença. Uhum. Certo? A gente vê hoje a diferença entre os conselhos, né? Então, mais ou menos essa fala que a gente gostaria de trazer, encerrando aqui esse podcast, né? De dizer da importância que se tem do projeto magnífico que é hoje o CREFcast, idealizado pelo CREF 12 Pernambuco. Ok, agora vocês estão com um desafio aí, que é fazer um momento outdoor aqui, tá? Porque vocês já falaram de tantos produtos digitais, Instagram, e vocês sabem que do Instagram agora tem mais 258 redes sociais e tudo mais. Não sei como é que vocês vão agora dizer onde é que as pessoas encontram vocês, que tipo de novidades vocês estão lançando, o que vocês querem apresentar para o pessoal. A gente acha vocês digitalmente mais fácil onde? Perfeito. A minha principal rede social hoje é o Instagram, né? Eu produzo conteúdo para outras redes sociais, mas é pouco. Então, eu poderia dizer que o meu braço forte hoje no digital é o Instagram. Nutrivalpaz, né? @nutrivalpaz, o Val com W, Nutri, W-A-L-P-A-E-S, Nutrivalpaz. Tá lá, segue lá, todos os dias eu abro caixinha. E, já que você perguntou das novidades, segunda-feira eu vou estar começando um projeto novo no Instagram. Provavelmente segunda-feira por volta de meio-dia. É um projeto chamado SEC, S-E-C. SEC, para fazer aí uma alusão a secar, e também por ser as iniciais de Segunda Eu Começo. SEC, Segunda Eu Começo, eu vou estar abrindo uma live todas as segundas-feiras, onde eu vou escolher 1 ou 2 pessoas para montar o cardápio dela ao vivo no meu Instagram, gratuitamente. Isso vai seguir por quantas segundas? Isso, a princípio, é algo que vai ficar permanente, não tem uma definição de quando é que vai acabar. A princípio vai ser um projeto de longuíssimo prazo. Aí. Gente, vamos testar a nossa audiência. Se isso aqui for pro ar depois de algumas segundas, diga assim, estamos chegando aqui agora. Pronto. Porque o CREFcast acabou de ir pro ar, ok, minha gente? Depois eu vou perguntar a Val se tá tudo certinho lá, se chegou essa audiência da gente. Bacana. Professor Felipe, onde é que a gente encontra você? Principal rede social minha, Instagram também, Felipe Lira _ FLIPE Lira _ né? Sempre trago conteúdo. Hoje é uma plataforma, é um Instagram que tem tanto uma perspectiva pessoal e profissional. Sim.
gosto de mostrar de fato ali vida real. É a máxima de pessoas se conectam com pessoas. Trazer esse lado e mostrar que realmente não é só o mundo faz de conta. A gente precisa de fato mostrar a realidade. Lá tem um link do meu WhatsApp, onde você clicando lá, vai ter uma equipe que vai poder direcionar, poder exatamente trazer, buscar o que é que você tem mais importante, qual a tua principal necessidade. Vai ter toda uma equipe para poder te dar esse direcionamento lá e um suporte para o que você deseja. Então, basta lá seguir minha rede social, Felipe Lira _. Massa. Gente, não tem como não se espelhar nessas duas histórias, né? Nesses dois profissionais incríveis que foram lá, conseguiram a segunda formação, trouxeram essa segunda formação para trabalharem ainda mais dentro da educação física. É impressionante como vocês pegam a nutrição para melhorar a vida das pessoas, fazendo esse combo aí. Boa alimentação, movimento, atividade física, e foi incrível, acho que para todo mundo que acompanhou, para todo mundo que vai acompanhar. A gente sabe que um produto digital como esse ajuda a milhares de pessoas que estão nos rincões do país, assim, vai ficar para sempre na internet. Se teve uma coisa boa da internet pluralizar esse conhecimento, e aí eu sempre termino com um conselho, mas todo o nosso papo vocês deram um monte de conselhos, e aí eu posso finalizar tipo com a frase: qual é o emblema, qual é o movimento psicológico, filosófico que move vocês todos os dias para acordar, para criar um produto digital novo, para lançar alguma coisa nova no mercado, para ir atrás de novos clientes a partir do que vocês representam, né? Perfeito. Primeiramente, Deus, né? Eu acho que Deus é tudo na minha vida. E segundo, uma frase que eu sempre escutei a vida toda meu pai dizer, e ela é o lema da minha vida, que é: a lei da semeadura, ela nunca falha. Ela pode tardar, mas ela não falha. Se você planta, você pode não saber quando é que você vai colher os frutos, mas você vai colher os frutos. Importante lembrar que se eu planto arroz, eu não vou colher feijão, eu vou colher arroz. Então, plante sabendo o que você quer colher, que você vai colher, mais cedo ou mais tarde você vai colher. E eu busco a máxima de fazer sempre o melhor. Eu acho que apesar dos percalços, das dificuldades que a gente vai ter ao longo do caminho, eu acho que é importante não deixar de fazer, mesmo sem querer. E mesmo a gente caindo, não aceitar ficar no chão. É se levantar, seguir em frente, seguir firme, sabendo dos desafios, das dificuldades, mas que uma hora você vai de fato chegar no seu objetivo. Acho que essa é a minha fala. Caramba, bacana demais, hein, gente? Esse foi para realmente marcar a história aqui no CrefCast, gente, que lembrando, é um podcast produzido aí pelo Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco, do Nordeste. Que bom ser o primeiro podcast vinculado a um conselho profissional, e é de educação física e é de Pernambuco. Lembrando, gente, que você tem a tribuna livre aí nos comentários de qualquer plataforma que você está consumindo esse conteúdo para sugerir tema, para interagir com a gente. Nos próximos episódios a gente vai estar sempre ligado nessas interações. Na descrição do episódio, em todas as plataformas, tem os livros citados aqui, tem as referências profissionais citadas aqui, onde a gente acha os profissionais que aqui estiveram, professor Val, professor Felipe, enfim. E lembrando, gente, está no Spotify, acredito que essa edição já vai em vídeo, mas de toda forma dá 5 estrelas no nosso podcast para que a gente fique lá ranqueado entre os podcasts de saúde. Tá no Deezer também, importante compartilhar, importante classificar como gostei na plataforma. E no YouTube você já sabe, né? Curta nosso vídeo, compartilhe. Esse movimento faz com que essa conversa chegue a mais pessoas e mais locais. Muito obrigado, meninos. Esse podcast ainda pode ter volume 1, 2, 3 e 4. Muito conteúdo. Mas foi muito massa. Demorou, mas que bom que aconteceu esse nosso encontro aqui. Obrigado mesmo. Sempre à disposição. Gente, até o próximo episódio. Tô esperando aí a opinião, a sugestão de vocês, tá bom? Tribuna aberta para todo mundo aí, em tudo que for lugar para interagir. Valeu e até o próximo CrefCast.